em pé. Vamos ficar em pé. Isso. Boa noite, igreja. Que bênção podemos estar numa terça-feira à noite na casa de Deus para adorarmos o Senhor, amém? E como já foi apresentado aqui, nós estamos num movimento evangelístico chamado Missão Caleb, que reúne jovens irmãos de todas as idades, sempre nas férias de janeiro, para fazermos a diferença na comunidade onde a gente vive, através de ações sociais, mas também falando de Jesus, pregando de Jesus, que é o que nós vamos fazer nessa noite. Então eu quero convidar você, com muita alegria, que você fique em pé, e nós vamos cantar a música oficial da Missão Caleb. Quem sabe, canta forte, e quem não sabe, aprenda cantando, o melhor jeito. Quando você ver no coro assim, ó, a gente cantando Missão Caleb, você vai fazer o quê? Você vai fazer a marca da Missão Caleb, que é essa mão estendida aqui, ó. Mãos que são chamadas para servir, ok? Então quando falar eu sou Caleb, você ergue bem assim, ó, bem bonito. Combinado? Vamos cantar. Vamos lá. Quero ouvir vocês cantando bem bonito, hein? A letra é muito linda. Nasce um novo dia, eu escolho viver para o teu reino, para o teu rei. Essa música é uma oração, você está cantando para Deus. Tudo que sou, diga lá. O meu tempo e dons a ti entrego, a ti entrego. E qual é a sua decisão? Vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias para tua glória, para tua glória. E você diz, eu sou, faz assim com a mão, Caleb, vamos deixar nossa marca na história, eu sou Caleb, tá bonito, vamos juntos, por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego para servir, sou Caleb, amém. Ando pelo mundo, como Cristo andou, para salvar, aleluia, para salvar em todos os lugares, em todos os lugares, como o mestre mandou, eu vou testemunhar, eu vou testemunhar. Então vamos juntos dizer, vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias para tua glória, para tua glória. Vamos dizer, eu sou, estica a mão assim, Caleb, amém. Eu sou Caleb, por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir, sou Caleb, amém. Aí você diz assim, ó, por tudo que fizeste, por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Repete essa frase, por tudo
por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim. Minha vida eu entrego pra servir. Você diz: eu sou Caleb. Amém. Eu sou Caleb, por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim. Minha vida eu entrego pra servir, sou Caleb. Minha vida eu entrego pra servir, sou Caleb. Amém, amém, que bênção. Olha, queridos, a Missão Caleb, ela é um movimento que este ano está completando 20 anos. Começou com um projeto pequenininho, lá no interior da Bahia. Um grupo de jovens decidiu, numas férias, ir para uma cidade, fazer um evangelismo, e como fruto desse primeiro trabalho, 38 pessoas foram batizadas naquelas férias. Isso chamou a atenção tanto da igreja, o pastor ficou tão encantado com aquilo, que rapidamente esse projeto se espalhou por toda a Bahia, e 2 anos depois, esse projeto levou o nome desse personagem bíblico, chamado Caleb. Um homem corajoso, que não ousou frear diante o medo dos inimigos, mas fez algo que ninguém estava disposto a fazer. Por isso a Missão Caleb já existe há 20 anos, e pela graça de Deus, continua fazendo um trabalho maravilhoso. Só na América do Sul, irmãos, são mais de 130 mil Calebs voluntários nessas férias, amém? E dessa grande fatia, nós temos mais de 3.100 Calebs aqui no nosso território, amém? Louvado seja o Senhor, porque você escolheu fazer parte desse movimento. Quer você esteja com essa camiseta verde fluorescente, ou não, você foi chamado para servir também. E nesse momento a gente vai orar, e eu gostaria que você intercedesse pela Missão Caleb. Durante essa semana, nós estamos indo em várias igrejas. A Caravana Caleb está passando em 11 igrejas e cidades diferentes. Hoje está aqui em Igrejinha. Amanhã nós vamos estar ali em Taquara. Na quinta-feira nós vamos estar lá na Vila Americana. Na sexta-feira vamos estar ali em Sapiranga. No sábado de manhã na Alvorada. E a gente termina no Colégio do IACS à tarde para celebrar. Inclusive vocês são convidados a estar com a gente lá, com a presença do cantor Wesley Fonseca também, e todos os Calebs dessas regiões aqui, ó, que pega Taquara, Novo Hamburgo, Gravataí. Então você é o nosso convidado. Nós vamos orar para que o Espírito de Deus continue fazendo essa obra de levar pessoas para mais perto dele e para o reino de Deus. Vamos fazer isso? Então eu gostaria que você curvasse a sua fronte e a gente vai interceder pela Missão Caleb. Senhor, que maravilhoso é estarmos aqui, Senhor, em Tua casa, numa terça-feira à noite, num dia atípico para nós, mas não há tempo e nem hora mais adequado, Senhor, para estar na Tua presença, quando nós temos o nosso coração pulsando de vontade de estar perto de Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu oportunidade de estarmos aqui nesta noite para Te adorar, para ouvir a Tua mensagem e para tomar também, Senhor, uma decisão em resposta à Tua palavra. Pai, obrigado pelo trabalho dos Calebs aqui no nosso campo. Obrigado a Deus pelos voluntários Calebs aqui do distrito de Igrejinha, que pela Tua graça, Senhor, estão deixando a marca de Jesus no coração de muita gente.
através das obras de bondade, das ações de caridade, através, Senhor, do evangelismo, do trabalho com as crianças. Marcas estão sendo deixadas nessas férias. E nós oramos para que essas sementes que estão sendo plantadas possam produzir frutos. E muitas pessoas possam também querer fazer parte dessa família que aguarda a tua breve volta. Deus, eu oro para que o teu Santo Espírito se manifeste aqui nessa noite. Para que corações sinceros sejam despertados aqui. Que a tua palavra, quando for aberta, ela possa entrar profundamente em nossa alma. E que decisões poderosas sejam tomadas aqui nesta noite. Eu oro por tudo que vai acontecer aqui, Senhor, pelas músicas que ouviremos, pelos testemunhos, pela pregação, pelo batismo. Ó Deus, que o Senhor aceite o nosso culto, aceite o nosso louvor, pois nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Que bênção. Já que eu contei um pouquinho aqui do histórico da Missão Caleb na América do Sul, no Brasil e aqui também no nosso território, vamos ouvir um pouquinho aqui do Leandro, né, Leandro? Como é que tem sido essa experiência da Missão Caleb nesses últimos dias aqui no distrito de Igrejinha? Tem sido maravilhoso, pastor. Nós sonhávamos em fazer a Missão Caleb e, como orientação sempre dada a nós, a gente entrou em contato com o nosso pastor distrital da época e ele lançou o projeto para que a gente fizesse uma escola cristã de férias. E dali nós criamos um grupo de diretores da Missão Caleb, onde todas as igrejas estão representadas, e eles começaram a trazer mais diretores, novos diretores, para compor esse grande grupo. E ali começaram as ideias, começou-se o projeto, a gente fez um videozinho ali, para largar para vocês, dar uma olhada no que já foi realizado até o momento. Depois de sentarmos, planejarmos, idealizarmos o sonho, ele saiu do papel. A gente foi atrás, o grupo esse é o nosso culto de consagração da Missão Caleb, numa sexta-feira muito chuvosa. Nesse dia, alguns não puderam ir devido à chuva. Nesse dia, foi o dia da entrega dos convites da Missão Caleb, da Feira de Saúde e da Escola Cristã de Férias. Aqui são alguns registros, né, dos nossos irmãos na rua, o pessoal da banda à frente, e a gente foi de casa em casa praticamente, do bairro Santa Maria, entregando os convites para a Feira de Saúde Kids e a Escola Cristã de Férias. Aqui são algumas fotos então, a gente não pôde colocar todas, se você não apareceu, fique tranquilo, no outro vídeo você aparecerá. Aqui nós estávamos orando, essa aí podia ter te deixado de fora. Esse momento aqui é do lado da igreja. Nós tínhamos planejado cortar a grama do vizinho para abençoar ele, e ele não estava em casa no horário que a gente chegou. E Caleb não se aperta não, 2 anciãos me jogaram por cima da tela ali, e a gente foi e cortou a grama. Quando ele chegou em casa, aqui é da escola, ó, ele viu tudo cortadinho, e a gente fez um depoimento com ele. Num outro momento a gente vai estar passando esse depoimento dele. Na escola, a gente chegou, estava um mato, e a gente botou os Calebs ali a cortar a grama. Aqui é o pessoal de Três Coroas vindo, né, arrecadando os irmãos. Aqui já é fotos da Escola Cristã de Férias, não, da Feira de Saúde, de alguns momentos ali, o pessoal nos stands ali, atendendo a meninada ali, né, e eles muito, muito felizes ali, participando. Foi uma bênção. O pessoal recebendo até massagem na Feira de Saúde aí, ó. Aqui já é a Escola Cristã de Férias, para honra e glória de Deus. Amada igreja, amado distrito, ontem nós tínhamos 16 crianças que não são os nossos, são lá da escola, da comunidade, 16, totalizando, acredito eu, 38 crianças, 36 crianças, com todas as crianças. E depois, né, a gente vai
teve algodão doce, teve pipoca para eles. Toda noite a gente faz um lanchinho para eles ali, após a escola cristã. E eles ficam ali confraternizando com a gente. A gente serve aqui, pastor, a gente tem o suco Caleb. É o lanche e o suco Caleb. Foi registrado assim e fica. E, como eu tenho pouco tempo, essa até agora foi os registros. Não deu tempo de botar. A gente foi visitar ontem também, enquanto as professoras estavam na escola, o irmão Jerônimo, eu e alguns irmãos fomos fazer visita. Levamos cesta básica, a gente levou esperança ao coração da nossa querida irmã Eva, que hoje se encontra acamada. A gente foi lá, renovou com ela a esperança no nome de Jesus, e oramos com ela e levamos uma Caleb para cantar, que é a Giovana. Até ontem, mas tem muito mais. Amanhã a gente vai estar lá novamente, levando mais cestas básicas. A ideia é cantar na casa das pessoas amanhã. E eu posso dizer para vocês, não perca. Essa é um pouco do que já aconteceu até agora, tá bom? Se não apareceu você ali, tranquilo, vai aparecer ainda, tá bom? Muito bom, gente. Obrigado aí, Leandro, pelo histórico aí, por esse relatório importante, né, da missão Caleb. Se envolvam, irmãos, se envolvam, porque a missão não é um projeto, não é um evento. Missão é o estilo de vida de quem está aguardando Jesus Cristo, tá? Então, enquanto Ele não vem, nós estamos trabalhando em prol das pessoas, para que as pessoas conheçam a Jesus através de nós, amém? Bênção pura, né? A gente tem tido a alegria, irmãos, de ter com a gente, até hoje de manhã nós estivemos com um grupo completo, o Quarteto Atos, com a gente em todos os pontos da caravana. Aconteceu uma situação onde 2 dos integrantes não puderam continuar conosco, e por isso que hoje e amanhã o quarteto não poderá estar com a gente na caravana, como tem sido desde sábado, mas o cantor, primeiro tenor do Quarteto Atos, João Paulo, mais conhecido como JP, disse: pastor, mas eu vou continuar, e eu estarei aí cumprindo esse chamado aí, tanto hoje quanto amanhã. Nós teremos a alegria de ter com a gente o primeiro tenor do Quarteto Atos, João Paulo, que também tem a sua carreira solo, né, João? Ele que é professor formado de música, né, especializado em canto, então, com certeza, uma pessoa muito experiente, muito capacitada, e um homem de Deus. Amém. E nesse momento eu convido você, Ângelo, JP, para cantar nesse momento louvores ao Senhor, que vai nos preparar para a mensagem da palavra de Deus, que vai ser aberta logo em seguida pelo nosso evangelista, pastor Júlio Padilha. Que Deus te abençoe ricamente, amigo. Um prazer estar com você nesses dias aqui. Tamo junto. Boa noite, amigos. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua presença. Também gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer aqui o pastor Gílio, meu amigo, pastor Padilha, a Associação Norte do Rio Grande do Sul, também por esse maravilhoso movimento, e também estender a você também um abraço do Quarteto Atos. Como o pastor explicou, não podemos ficar, mas eu estou aqui e vou trazer música do Quarteto Atos, para quem gosta aí, de relembrar aí velhos clássicos. Trouxe aí 2 músicas maravilhosas. Vou cantar a primeira, depois eu vou cantar, gente, a minha música solo, tá? Eu lancei na sexta-feira o meu primeiro single solo, tá? Profissional. Então, estarei compartilhando com você também. Deus seja louvado. Meu mestre, meu guia, a ti eu rendo glória. Teu reino eterno será inigualável. Senhor, tudo podes, criaste o céu e a terra. Teu nome perdura por toda a eternidade. Louve a Deus todo ser que respira, louve a Deus cada monte e vale, e pelo seu grande amor eu ergo meu louvor.
eu ergo as mãos ao céu, eu te louvo, ó grande Rei. E cada vez que sinto paz, eu ergo as mãos. Senhor, tu me guardas, do mal tu me proteges. Eu sinto espanto ao ver que tu me amas. Embora eu seja um pecador errante, me deste a vida e a redenção eterna. Louve a Deus todo ser que respira, louve a Deus cada monte e vale. E pelo seu grande amor eu ergo meu louvor. Louvor, eu ergo as mãos ao céu, quero te agradecer. Eu ergo as mãos ao céu, eu te louvo, ó grande Rei. E cada vez que sinto paz, eu ergo as mãos. És minha força, ó Senhor, eu tudo posso em seu amor. Louve a Deus todo ser que respira, louve a Deus cada monte e vale. E pelo seu grande amor eu ergo meu louvor. Louvor, eu ergo as mãos ao céu, quero te agradecer. Eu ergo as mãos ao céu, eu te louvo, ó grande Rei. E cada vez que sinto paz, eu ergo as mãos. E cada vez que sinto paz, eu ergo as mãos, ergo as mãos. Deus seja louvado. Voltar a música. Quando aflito estou e o medo me faz refém, a angústia me distrai, toda a culpa me recai e a morte me oprime com furor. Mas quando eu venho a ti, ouves o meu clamor, todo medo se desfaz, sua presença me refaz e a vida faz sentido em seu amor. Posso crer, hoje posso crer, posso compreender que eu jamais estou sozinho. Posso confiar
és Deus, Deus que não muda, és grande eu sou. E quando venho a ti, ouves o meu clamor, todo medo se desfaz, sua presença me refaz, e a vida faz sentido em seu amor. Posso crer, hoje posso crer, posso compreender que eu jamais estou sozinho. Posso confiar em todas as promessas que fizeste a mim, pois tu és Deus, Deus que não muda, és grande eu sou. Amém, glória a Deus. Muitas vezes não entendes o porquê de ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus esqueceu e deixou de te amar, mas isso não aconteceu, pode ter certeza. Lembre-se, tudo tem um motivo para acontecer, e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Se você souber, canta comigo. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Às vezes a gente se pega pensando por que algumas coisas acontecem na nossa vida. Mas saiba de uma coisa: Deus sabe de todas as coisas. E Ele não pode muito, Ele pode tudo. E Ele vai operar, Ele já está operando um milagre na tua vida. Apenas acredite. Tudo tem um motivo para acontecer, e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor.
sei que você sabe. Canta comigo, bora lá. Deixe Deus operar em teu ser. Mais forte. Mesmo que custe o sofrer. Confia, vai lá. Confia em Deus e Ele tudo fará. Até mesmo que parece mais difícil ou impossível, Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo lá. Confia em Deus, Ele tudo fará. Até mesmo que parece mais difícil ou impossível, Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Muito bem, o nosso cordial boa noite. Pegue sua Bíblia, levante a Bíblia, diga assim: eu amo a Bíblia. Também diga: eu quero ouvir a palavra de Deus. Amém. Abra sua Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus aqui no livro do Apocalipse, capítulo 18. Abram a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 18. Nós estamos muito felizes aí, seguindo essa trajetória com o Ministério Jovem, envolvidos aí nesse belo trabalho da Missão Caleb. Parabéns à Missão Caleb aqui dessa igreja, desse distrito. A gente começa o ano pregando a palavra de Deus, cumprindo a missão, nada melhor do que isso. Então vamos, antes de começarmos a leitura do texto, fechemos os olhos para falarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos em Tua presença. Nessa noite, o Senhor falará ao nosso coração. O Senhor nos trouxe aqui porque tem um objetivo: nos levar a Cristo para sermos transformados por Ele. Esteja conosco nesse momento de estudo da palavra, tenha acesso à nossa mente e coração, perdoe os nossos pecados, trabalhe em nós, em nome de Cristo pedimos, amém, Senhor, amém. Muito bem, em Apocalipse capítulo 18 há uma linda promessa, e a Bíblia começa dizendo assim: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Pode projetar ali, por gentileza? Vejam que promessa maravilhosa. Isso vai acontecer quando o Espírito Santo for derramado. A terra será iluminada com a glória de Deus. A promessa é: nós vamos pregar o Evangelho. O Evangelho será pregado a todo mundo. E então virá o fim. Portanto, nesta noite eu escolhi falar sobre essa promessa, a descida do Espírito Santo. Sabe, nós poderíamos ficar uma semana inteira aqui estudando sobre o Espírito Santo. E seria insuficiente para conhecê-lo. Afinal de contas, quem pode conhecer Deus na sua plenitude, não é verdade? Uma coisa é certa: você não está aqui por acidente, você não está aqui por acaso, você veio graças ao Espírito Santo. Eu sei que alguém pode dizer: pastor, eu estou aqui porque recebi um convite, eu não sou adventista, então eu vim aqui a convite de um membro da sua igreja. Mas foi muito mais do que isso. Na verdade, o Espírito Santo trabalhou na mente do irmão para lembrar de você, amigo. E também você, certamente o inimigo não queria você aqui nesta noite. Talvez veio pensamentos assim de desânimo. Ah, mas hoje é semana, não é? É dia de semana, eu trabalhei bastante, estou exausto, mereço uma cama.
e eu poderia estar descansando nesse momento, mas se você veio aqui porque o Espírito Santo, ele quer falar ao seu coração, certamente você sairá daqui abençoado por Deus. Irmãos, o Espírito Santo é um Deus maravilhoso, que realiza obras extraordinárias na vida do cristão. Vejamos aqui algumas obras do Espírito Santo. A Bíblia promete em João capítulo 14, versos 16 e 17, a Bíblia diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, não é? Porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Digo amém? Ou seja, a Bíblia está dizendo que o ser humano nunca está só. Jesus diz: olha, eu preciso me ausentar, preciso voltar para a casa do Pai, preparar-vos lugar, mas quando eu for, Deus enviará o Consolador. Deus nunca abandona o ser humano. O Deus que está conosco é chamado de Espírito Santo. Ele é um Deus evangelizador. Você já ouviu falar que Deus converte as pessoas, não é? Transforma as pessoas. E que Deus é esse que faz essa obra? O Espírito Santo. Ele é um consolador. A palavra consolador significa ajudador, auxiliador. Portanto, há um Deus que se preocupa conosco. Ele está aí do seu lado, você não pode vê-lo, mas você pode senti-lo. Ele te ama demais. Ele tem trabalhado a seu favor desde o seu nascimento, na verdade, desde quando você estava no ventre da sua mãe. Esse Deus maravilhoso tem trabalhado muito por você. Outra obra também do Espírito Santo, além de ser um ajudador, está em João 14, 26. Veja que o evangelista João é o evangelista que trabalha muito esse assunto do Espírito Santo. E ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e o que mais? E vos fará lembrar de tudo. Olha que lindo, olha aqui nos meus olhos. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que o Espírito Santo é o único que faz a gente entender a verdade, compreender. Veja, ele nos ensina as coisas. O apóstolo Paulo diz que as coisas espirituais são consideradas o quê? Loucura para o ser humano. Mas é Deus, o Deus do Espírito Santo, que nos dá entendimento. E uma vez que você estudou a palavra de Deus, o Espírito Santo faz a gente assimilar a palavra de Deus e lembrar na hora em que precisarmos anunciar o Evangelho. Eu gosto muito desse texto também de João 15, 26. Eu vejo nesse texto uma integração da Trindade. Aqui são palavras de Jesus, ele diz assim, ó: quando, porém, vier o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará o quê? Testemunho de mim. É Jesus que está dizendo. Veja, o Espírito Santo faz um trabalho de bastidores. Ele enaltece o Salvador Jesus Cristo, porque é o Salvador que transforma, é o Salvador que salva a humanidade. Então ele conduz o pecador ao Salvador, ele apresenta o Salvador como realmente o único capaz de perdoar os nossos pecados. Eu gosto também muito desse texto de João 16, 13, porque aqui a Bíblia diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade. Você sabe, lá em João 8,44, diz que o diabo é o pai da mentira. Mas Deus é a verdade, e o Espírito Santo é chamado de Espírito da verdade. E o que ele faz? Ele vos guiará a toda a verdade. Deus quer que você conheça a verdade, porque a verdade transforma a pessoa. E é esse Deus que trouxe você aqui nesta noite para apresentar a você a verdade sobre a transformação do ser humano. Mas, queridos, nesta noite eu vou explorar esse texto. A gente vai se aprofundar um pouquinho nessa obra do Espírito Santo. Todas as obras realizadas por ele são importantíssimas,
Mas essa aqui que diz assim: quando ele vier, vamos ler comigo, 1, 2, 3 e já, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Olha aqui nos meus olhos. O apóstolo Paulo diz que todos nós somos pecadores. Lá em Romanos 3 diz: não há um justo sequer na terra, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós somos pecadores. Mas o Deus que nos convence que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador, que Deus é justo, há um tribunal no céu, há um julgamento em andamento, e haverá um juízo na terra, é chamado Espírito Santo. Então ele nos convence do pecado. E você pergunta: pastor, o que é pecado? Como que acontece essa obra do Espírito Santo? Eu também gosto de duas definições bíblicas de pecado, uma que eu considero mais ampla, não é? Aqui Isaías 59:2 diz que pecado é separação de Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Outro texto também muito conhecido está lá no Evangelho, na primeira carta de João, na verdade, no capítulo 3, verso 4, que diz assim, vamos ler comigo: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se eu estou afastado de Deus, e eu não sei se eu estou falando para alguém aqui, que há muito tempo está distante de Deus. Sabe, tem muita gente que não se interessa por Deus. Só vai na igreja quando tem um problema, só busca Deus quando descobre uma enfermidade grave. Então, uma pessoa que está distante de Deus acaba entrando em pecado, transgredindo os seus mandamentos. Mas o que Deus quer apresentar a você nesta noite é que o Espírito Santo está preocupado com a sua salvação. O Espírito Santo quer levá-lo ao Salvador. E aí vem uma pergunta: pastor, mas na prática, como o Espírito Santo realiza essa obra de realmente nos levar ao Salvador, de alcançarmos a salvação e nos libertar do pecado? Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o Senhor Jesus, tratando ali dos últimos dias da história da humanidade, ele chama nossa atenção para a história do dilúvio, a história de Noé. E ele diz: olhem a história de Noé, porque assim como foi naqueles dias, será também na volta de Jesus. Os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que aconteceu o dilúvio, não é? Não perceberam todos, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Então, prezados, preste atenção. Não é pecado comer, beber e nem casar. Por que a Bíblia diz que os antediluvianos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento e só perceberam quando veio o dilúvio? É que aqueles homens rejeitaram a atuação do Espírito Santo, rejeitaram ouvir a palavra de Deus e fizeram desse mundo comer, beber, edificar aqui nessa terra, só se preocuparam com isso e eles acabaram perdendo o reino de Deus. Então é nesse sentido que Jesus chama a nossa atenção. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia. Esse texto não está projetado, mas abram a Bíblia em Gênesis, no capítulo 6. E aqui você vai entender logo, logo, como o Espírito Santo age para nos convencer dos nossos pecados. Veja, o Espírito Santo quer a nossa salvação. Nós precisamos, pelo poder do Espírito Santo, alcançarmos a vitória sobre o pecado. Então, abramos a Bíblia em Gênesis, no capítulo 6. Aqui está a história do dilúvio. Vejamos como se encontrava aquela geração. Olha o verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia corrompido, se multiplicado na terra, melhor dizendo, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha aqui nos meus olhos, veja que coisa interessante. A Bíblia diz que o coração de todos estava o quê? Corrompido. Todos, generalizado. Veja também o verso 11, a
terra estava como? Ela estava corrompida, a terra. Ou seja, de forma generalizada, a humanidade estava corrompida, à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e disse que estava corrompida, porque quantos se corromperam? Todo ser vivente. Sabe, prezados, não é por acaso que o Senhor Jesus diz, lá em Mateus 24, 22, que se Ele não abreviar os nossos dias, não haverá quem se salve na terra. Então Jesus precisa voltar, porque Jesus está dizendo o seguinte: cada geração que vem aí, ela vem pior do que antes. Eu sou de uma época, não sei quantos são do meu tempo, mas eu lembro quando era criança, pastor Gili, que eu não dormia sem dar um grito lá do meu quarto. Talvez o pastor João lembre disso. A gente gritava assim, né, pastor João? Bença, pai. E o meu pai dizia o quê? Deus te abençoe, meu filho. Quem aqui é dessa época? Que as crianças pediam as bênçãos de Deus aos mais velhos. É por quê? Porque as pessoas eram religiosas. As pessoas abençoavam as crianças, né? Os mais velhos abençoavam as crianças de forma geral. As igrejas eram frequentadas. Hoje nós estamos vivendo nessa época em que as pessoas perderam o interesse por Deus. E como eu lhes disse, a cada geração as coisas vão piorando. Então a terra está se corrompendo, assim como nos dias de Noé. E Deus resolveu dar cabo a esse mundo. Veja, a Bíblia diz no verso 8 aqui de Gênesis 6, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Como era Noé? Ele andava na contramão do mundo. Ele era uma exceção. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E porque Noé era uma exceção, Deus o chamou e disse: Noé, você será o meu evangelista. A última esperança para essa geração é a pregação da palavra, é levar as pessoas a Deus. E você vai ser o proclamador da esperança. E eu vou usá-lo. Você será cheio do meu espírito. E olha aqui o verso crucial desta noite. Gênesis 6, verso 3. Então disse o Senhor: leiam comigo, o meu espírito, olha o Espírito Santo aqui, ó. Meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é o quê? É carnal, e os seus dias serão 120 anos. Presta atenção, isso aqui é importante, irmãos. Deus revelou a Noé: olha, eu vou dar 120 anos para essa geração. Vou dar a última oportunidade. Você vai proclamar a última mensagem de esperança para essa geração. Pregue com poder, Noé, com o poder do Espírito Santo. E enquanto você estiver pregando, eu vou estar tocando corações, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Irmãos, nós precisamos ter vitória sobre os nossos pecados. Todos nós somos pecadores, não há um justo sequer. E nós dependemos do Espírito Santo. A grande pergunta é: aquela geração ouviu a palavra de Deus, sim ou não? Não. Na sua grande maioria, ignoraram. Acharam uma loucura aquela pregação. Inclusive, acharam uma mensagem anticientífica, não é? Isso aqui não vai acontecer, imagina. Nunca nem choveu. Como é que agora vai acontecer uma tragédia dessa? Então eles cuidaram da sua vida, não é? De comer, beber, casar, dar-se em casamento, e ignoraram a palavra de Deus. Eu pergunto, e você, meu irmão, você, meu amigo, você está percebendo que esse mundo está indo de mal a pior? Você está percebendo que esse mundo já não é um mundo normal? É um lugar perigoso de viver? E você tem se preocupado em vencer os seus pecados pelo poder do Espírito Santo? Olha o que diz esse livro, Patriarcas e Profetas, como ela era a geração de antediluvianos. Olha o comentário.
E veja se não é exatamente como os dias de hoje. Procuravam tão somente satisfazer os desejos do seu coração e folgavam em cenas de prazer e impiedade. Olha só, em busca do prazer carnal. Não desejando conservar a Deus em seu conhecimento, logo vieram a negar a sua existência. Ei, você ainda crê em Deus? Você viu que aqueles homens deixaram de acreditar em Deus porque deixaram de estudar sobre Deus. Se há muito tempo você não estuda a Bíblia, vai chegar uma hora em que você vai pensar que crê, mas não crê mais em Deus. O que mais? Ela diz ali, adoravam a natureza, ou seja, se tornaram pagãos, porque paganismo é isso aí, adorar a criatura em lugar do Criador. Glorificavam o gênio humano, adoravam as obras das suas próprias mãos e ensinavam seus filhos a curvar-se ante imagens de esculturas. Olha que loucura, se tornaram idólatras. Deus dera aos homens os seus mandamentos como regra de vida, mas a sua lei era transgredida. E todos os pecados inimagináveis era o resultado. O que eles faziam? Toda espécie de pecado. E ela comenta, pecados inimagináveis. Olha que nós estamos vendo barbáries nos dias de hoje. Imagine que pecados eram esses que eles cometiam. Esse era o resultado. O apóstolo Paulo, comentando a Timóteo, na carta de Timóteo sobre os últimos dias, ele diz, olha, os últimos dias vai ser assim. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, amantes dos prazeres, não é? E é o mundo que nós estamos vivendo hoje, não é? Uma geração promíscua, uma geração dominada pelo pecado, escravizada pelo pecado. Sabe, queridos, eu sou pastor dessa igreja há quase 34 anos. Eu comecei meu ministério no Mato Grosso. E eu lembro que quando eu comecei no Mato Grosso, o Mato Grosso ainda era um estado em desenvolvimento. Muitos gaúchos, inclusive, estavam de mudança para lá. E eu fui pastor num distrito enorme chamado Água Boa. Eu atendia 22 igrejas. Para visitar as 22 igrejas, viajava 1.200 quilômetros de estrada de chão. Olha o tamanho do meu território. E eu lembro que a primeira vez que eu saí para conhecer o meu distrito, era um garoto de 25 anos naquela ocasião. Saí de viagem, chegamos a uma pequena comunidade, ali tinha uma igreja, poucas famílias, umas 10 famílias, e um senhor me recebeu então na rodoviária e disse, nem rodoviária era, na verdade era um ponto de ônibus. E aquele senhor se apresentou e disse, olha, eu vou acompanhá-lo, pastor, nas visitas. E nós saímos visitar. Quando foi no final da tarde, eu estava visitando a última família. Acontece que naquela última família, aquele senhor disse, pastor, agora o senhor vai sozinho. Eu não vou acompanhá-lo. Eu falei, mas por que, irmão? É porque, pastor, o senhor vai visitar minha ex-esposa. E ali eu descobri que ele era divorciado. Eu falei, mas o que aconteceu, irmão? Ele falou, pastor, na verdade eu nem membro da igreja sou mais. Eu só lhe acompanhei porque eu estava de folga hoje, não tinha outra pessoa para lhe acompanhar, então eu me ofereci. E chegando lá, ela contou realmente a realidade, triste realidade. Falou, pastor, meu marido era um homem rico aqui na cidade. Fazendeiro forte, comerciante. Mas meu esposo começou a se envolver com prostitutas aqui. E ela disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela disse, pastor, meu marido, aliás, meu ex-marido, não é? É um escravo da prostituição. Ele não consegue vencer. Eu tentei umas 5 vezes resgatar o nosso casamento, mas infelizmente o pecado é mais forte. Ele é um escravo. Escravidão. E assim, irmãos, muitas pessoas estão na escravidão. Satanás consegue escravizar as pessoas nos vícios, alguns escravizados pelo alcoolismo, outros pelo cigarro, outros pelas drogas, outros escravizados pela pornografia, pelo adultério. E assim o diabo vai destruindo, como nos dias de Noé. E irmãos, se nós não cuidarmos,
nós vamos perder o céu. Jesus está voltando. E a mensagem que Deus quer que preguemos é uma mensagem de reavivamento. A maior necessidade da igreja e desse mundo é de um reavivamento. As pessoas precisam buscar Deus. As pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. Essa era a mensagem que os apóstolos pregavam. Abra a Bíblia em Atos capítulo 2. Vejam alguns versos extraordinários da Bíblia. Esse era o conteúdo da pregação. Eles apresentavam Jesus e em seguida faziam um apelo, que é o apelo que Deus vai fazer a você nesta noite. Atos 2, 37 e 38. Depois que Pedro pregou aquele sermão poderoso, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E qual foi o conselho de Pedro? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E o que vai acontecer? E recebereis o dom do Espírito Santo. Digo amém. Olha o verso 19, capítulo 3 de Atos, verso 19. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então olhe para mim mais uma vez. Estamos nós nos arrependendo dos nossos pecados? Ou estaria eu falando nesta noite para escravos do pecado? Há um Deus interessado em que isso aconteça. Como é o nome dele? Espírito Santo. E olha, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Digam amém. Irmãos, Deus tem poder para perdoá-lo. Alguém pode olhar para mim e dizer: pastor, eu acho que não tem perdão. Acho que não tem perdão para mim. O senhor não me conhece, o senhor não sabe o que eu faço. Ou o senhor não imagina o que eu já fiz. Não, Deus pode perdoar qualquer pecado. Olha o que diz a Bíblia. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esquece da transgressão do restante da sua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer no quê? Na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades, e lançará quantos pecados? Todos os nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. Diga amém. Deus pode perdoar adúlteros arrependidos, sim ou não? Claro. Há exemplos na Bíblia disso? Claro. Olha aquela mulher adúltera que foi perdoada por Jesus. Veja Davi, veja Salomão. Deus perdoa um criminoso, um ladrão arrependido, sim ou não? Claro, olha na cruz, ao lado de Cristo, do lado direito, um ladrão se arrependeu. E Jesus garantiu a ele a vida eterna. Deus perdoa qualquer pecado. Olha esse texto, Mateus 12, 31 e 32. Por isso vos declaro, e olha que são palavras de Jesus: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Digo amém. Mas preste atenção no restante do verso. Me preocupa o restante do verso. Quando Jesus diz assim, ó, mas, leiam comigo, a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E agora, como que você me explica isso? Deus perdoa todos os pecados, sim ou não? Quem acha, levanta a mão, diga assim: eu creio. Agora, por que então esse texto? Por que Jesus diz assim, ó, há perdão para qualquer pecado, qualquer blasfêmia? Mas, ou seja, há uma aparente exceção. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo e nem no porvir. Há uma contradição bíblica, sim ou não? Não, a Bíblia não se contradiz. O que é isso? O que é essa tal da blasfêmia contra o Espírito Santo? Alguns significados da palavra blasfêmia. Por exemplo, você já ouviu falar do anticristo? Já estudou sobre o anticristo? O evangelista João, na sua primeira carta, capítulo 2, 18, diz que nos últimos dias vai se levantar o
o anticristo, e ele é blasfemador. É um poder terreno que vai se apresentar como Deus, isso é blasfêmia. Um ser humano não pode dizer que é Deus. Mas blasfêmia também significa zombar de Deus. E o homem consegue zombar de Deus? É possível zombar de Deus, sim ou não? A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Preste atenção aqui, você pode zombar, fazer piadas do que você quiser. Cuidado, não zombe de Deus. Ai daquele que se levantar contra Deus. E agora eu vou explicar para você o que significa essa blasfêmia com o Espírito Santo. O sentido é esse, é que há pessoas que zombam do Espírito Santo. E de que forma? Vou explicar. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão, e deixa eu dizer uma coisa para você, para terminar aqui, ó. Talvez alguns estejam perguntando: pastor, será que eu já cometi essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Deixa eu dizer uma coisa séria, se alguém aqui já fez isso, lamento informar, você está perdido. Não há como reverter a situação. Eu sei que é um susto para alguns, e será que já aconteceu comigo? Fique no final que a Bíblia vai revelar a você. Não saia. Deus vai revelar para você daqui a pouco. Mas perceba uma coisa, essa blasfêmia com o Espírito Santo, que tira o direito à vida eterna, é um processo que o diabo usa, porque o diabo não é seu amigo. O diabo quer afastar você de Deus, das coisas de Deus. Ele propõe para você os prazeres, as riquezas desse mundo, para afastar você do reino de Deus. E o diabo tem método, ele usa 5 passos para afastar você de Deus e levá-lo à destruição eterna. Tudo começa aqui, ó. Vamos ler esses versos rapidamente. Efésios 4:30, leiam comigo, 1, 2, 3 e já. E não entristeçais quem? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Qual é o conselho? Não entristeça Deus. Irmãos, amigos, o que o homem faz, o que o ser humano faz que deixa Deus triste? Só tem uma coisa: pecado. O que é pecado? Estar afastado de Deus, longe de Deus. Transgredir os 10 mandamentos. Deixa eu criar uma situação hipotética aqui. Imagine um homem que se diz cristão, não interessa o nome da religião, mas esse homem está fraco na fé. Ele diz que é religioso, mas não frequenta. Ele não lê a Bíblia, não ora, e você sabe que o diabo tenta todos, mas aquela pessoa que está longe de Deus, ela fica vulnerável às tentações do diabo. E vamos imaginar que a fraqueza dessa pessoa seja o adultério. Então ele está viajando, é casado, imagine que tenha 2 lindas filhas, e o diabo, sabendo dessa fraqueza, coloca diante dele uma linda mulher, mas perigosa. E você acha que o Espírito Santo vai trabalhar para afastar aquele homem dessa tentação? Sim ou não? Vai. O Espírito Santo vai falar na sua consciência: cuidado com essa mulher, olha o jeito que ela lhe olha. Cuidado para não ser seduzido, fuja da tentação. Mas imaginemos que por estar fraco na fé, ele cede àquela tentação e adultera. Ele está perdido, perdeu a vida eterna, sim ou não? Não. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Vai criar um remorso tão grande no coração daquele homem. É a primeira vez que ele está adulterando e ele vai chorar amargamente e vai voltar para casa em prantos, dizendo: meu Deus, o que eu fiz? Se a minha mulher imaginasse, se as minhas filhas imaginassem a vergonha que eu fiz, e se ele se arrepender ali e pedir misericórdia, Deus o perdoará, sim ou não? Sim. Mas sabe qual é o problema, irmãos? É que o Espírito Santo vai fazer isso para livrá-lo da morte. Mas o diabo também vai aparecer e vai dizer: foi vergonhoso mesmo. Você é um caso perdido. Você vive prometendo que vai melhorar e olha aí, ó, sempre fracassando.
Mas esqueça isso, volte lá. Essa primeira vez você estava muito nervoso, se você voltar vai ser melhor. E se ele ceder à voz do inimigo e voltar a reincidir no pecado, o diabo vai levá-lo a esse segundo passo. Leio comigo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Irmãos, temos que cuidar com isso. Reincidência no pecado. Pastor, será que eu estou reincidindo no pecado? Aí sou eu e você que temos que avaliar. O pecado que eu cometi hoje é o mesmo de ontem? É o mesmo de anteontem? É o mesmo da semana passada, do mês passado? Porque se for, de repente, você já está escravizado por esse pecado. E o Espírito Santo tem trabalhado, e o conselho da Bíblia: não resista ao apelo do Espírito Santo. Aí começa a zombaria, sabe? Você começa a zombar desse esforço, ignorar esse esforço de Deus. E se nós não cuidarmos, o diabo vai nos levar a um terceiro e mais grave. Cada passo é mais grave do que o outro. E o que diz esse texto? Assim, pois, como diz quem? Irmãos, são poucos apelos diretos da pessoa Espírito Santo, da personalidade divina do Espírito Santo. Esse é um deles. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Queridos, há pessoas frias e calculistas, insensíveis, estão com a mente cauterizada. Esses dias uma irmã da igreja me procurou e disse: pastor, visita o meu filho, ele se perdeu. E eu falei: irmã, vamos lá visitá-lo. E quando faltava um dia para a visita acontecer, ela me ligou chorando, dizendo: pastor, meu filho não quer mais nem recebê-lo. Ela disse: não venham com pastor na minha casa, não venham dar sermão, eu não quero ouvir sobre Deus, eu não quero nada com Deus. A pessoa começa a ficar fria, ela nem quer ouvir o Espírito Santo mais falar ao seu coração. E se nós não cuidarmos, irmãos, o Espírito Santo, ele vai se apagando. Na Bíblia tem uma parábola chamada parábola das 10 virgens. E aquelas 5 virgens imprudentes, elas foram imprudentes porque elas deixaram faltar o quê? O azeite na lâmpada. O que representa o azeite? O Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo ir sumindo da sua vida. E finalmente, o último passo para terminar. Vem a retirada do Espírito Santo. Tendo se retirado de Saul. Olha que Saul foi o primeiro rei de Israel. Um homem ungido pelo Espírito Santo. Mas ele se retirou de Saul, o Espírito do Senhor. Da parte desse, um espírito maligno o atormentava. E blasfemou contra o Espírito Santo. Olha que texto terrível esse do livro Grande Conflito. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios. E Satanás tem domínio o quê? Completo. Queridos, nós estamos vivendo num mundo terrível, estamos vendo coisas terríveis, pessoas maldosas, crimes bárbaros, não é? Você já pensou quando o Espírito Santo se retirar da terra? Aqui está uma profecia que o Espírito Santo vai se retirar dos ímpios. Satanás tem domínio completo. Já pensou quando Satanás tiver domínio completo, livre para usar as pessoas? E o diabo só tem um propósito: ele não é seu amigo, ele vem para matar, roubar e destruir a sua vida. Finalmente, ali diz que Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou sua misericórdia, desprezando-lhe o amor, pisando sua lei. Os ímpios passaram os limites do seu tempo de graça. O Espírito de Deus, o quê? Leiam comigo, todos juntos. O Espírito de Deus, o quê? Persistentemente. Esse é o problema, queridos. Eu disse, você não veio aqui por acidente. O Espírito Santo lhe trouxe
porque ele está muito preocupado com a sua salvação. Talvez o Espírito Santo está vendo a sua situação, como o pecado tem escravizado você. Porque o Espírito Santo queria que você ouvisse essa mensagem. Não persista nos seus pecados. Você precisa, pelo poder dele, isso não vem de nós, pelo poder dele, alcançar a vitória dos pecados. Porque se vivermos persistentemente no pecado, por fim ele será retirado. Lembra daquela pergunta, pastor? Será que eu já pequei contra o Espírito Santo? A resposta é simples, não. Diga amém. E por que não? Porque o último lugar que você estaria é na igreja. Se você está na igreja, nesse lugar sagrado, é porque ainda o Espírito Santo fala com você. Ele ainda toca o seu coração, você ainda é sensível. Mas tem um problema. Cuidado para não acontecer com você o que aconteceu com Rafael. Quem era Rafael? Eu era evangelista em Santa Catarina. Fui evangelista lá por muitos anos. E um dia eu estava para fazer uma grande campanha evangelística na cidade de Jaraguá do Sul. Ali tinham 2 distritos, várias igrejas, e elas se reuniram para uma campanha evangelística. Foi lindo, mais de 115 batismos. E a igreja trabalhou muito com pessoas que não conheciam o evangelho, mas trabalhou muito com ex-adventistas. E eu lembro que o evangelismo começaria no sábado à noite, era um sábado. De manhã eu preguei para a igreja e uma secretária me procurou dizendo: pastor, nós tentamos visitar todas as famílias de ex-adventistas da cidade, mas não conseguimos, é muita gente afastada. O senhor consegue visitar pelo menos uma família hoje à tarde? Nós queremos alcançar o máximo de ex-adventistas possível. O senhor consegue visitar pelo menos uma família? E eu prontamente aceitei o desafio e fui visitar a família desse garoto, Rafael. Rafael tinha 18 anos. E quando nós chegamos lá na casa, a mãe dele me atendeu, era uma senhora divorciada, ela era a chefe da casa. E ela então, me apresentei, né, disse: sou pastor da igreja adventista, sou evangelista, nós vamos começar uma grande campanha evangelística, entreguei o convite para ela. E ela disse: pastor, eu agradeço a sua preocupação, mas nós não temos condições de ir. Uma que a gente já está afastado há muitos anos da igreja, mas não temos condições de ir. Mas eu agradeço a sua preocupação. Mas eu não me intimidei, eu falei: olha, a senhora permite eu entrar na sua casa, fazer uma oração, ler um texto bíblico? E ela permitiu, então eu aproveitei e mostrei para ela a gravidade que ele se encontrava. Porque sabe, irmãos, o pior tipo de perdido, o pior tipo de pecador é aquele que afastado de Deus, aquele que conhece a verdade e pratica o pecado. Porque ele não está mais no tempo de ignorância. Sabe, aquele filho que se desviou, aquele marido que já foi da igreja e não está mais. Então eu apelei e ela começou a chorar e disse: pastor, o senhor tem razão. Nós precisamos voltar para a igreja, porque depois que nós saímos, a nossa família virou uma tragédia. Nós vamos lá. Mas quando ela falou nós vamos lá, esse rapaz se levantou e disse: eu não. Eu falei: mas por que não, Rafael? Ela disse: eu vou a uma boate hoje, pastor. Eu estou ficando com uma garota e eu tenho que estar lá. E foi saindo, foi se retirando. E eu tentei argumentar com ele, mas ele não me ouviu e foi. Quando chegou a noite, eu estava iniciando a pregação, fiquei olhando para o auditório, se encontrava aquela família, e fiquei feliz quando vi a mãe do Rafael entrando com os filhos, e achei que o Rafael estivesse lá. Mas Rafael realmente foi para a boate. Só que Rafael não contava com uma tragédia que acabou acontecendo naquela noite. Um jovem de 18 anos foi espancado e esfaqueado por outros rapazes em Santa Catarina, e tudo, Sandra, por causa de ciúmes. E o crime foi na saída de uma boate no sábado. A polícia divulgou as imagens agora.
As imagens mostram o momento em que Rafael Santana, de 18 anos, deixa a danceteria. Um rapaz se aproxima e começa a agressão. Outros 3 garotos chegam dando socos e pontapés. Um deles acaba dando uma facada nas costas de Rafael. O grupo se afasta e só então outras pessoas se aproximam para ajudar. Rafael levanta, dá alguns passos cambaleando e cai novamente. Rafael ainda foi levado para um hospital em Jaraguá do Sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Irmãos, que triste, não é? E sabe qual é a minha tristeza? É saber que Rafael, ele praticamente nasceu na igreja, foi batizado adolescente e se afastou dos caminhos do Senhor. Eu não sou Deus para julgar e dizer se ele morreu perdido ou não. Mas no mínimo fica uma dúvida, não é? Será que ele teve tempo para se arrepender? Será que ele se interessou em se arrepender? Ou será que ele morreu tragicamente? Por isso que nós não podemos zombar de Deus, nós podemos brincar com Deus. Não se brinca com Deus, não se brinca com salvação. Porque o inimigo está aí para nos destruir. Nós temos que ouvir a voz de Jesus. E temos que fazer isso enquanto estamos vivos, porque a vida é efêmera e passageira. Mas graças a Deus, irmãos, hoje, o pastor João vai batizar o pequeno Charles Gabriel. O Charles Gabriel é um garoto de 11 anos, que em tenra idade tomou uma linda decisão, a mais linda decisão da sua vida, entregar o seu coração a Jesus. Eu fico feliz e emocionado de ver, pastor João, um juvenil assim entregando sua vida a Jesus. Gabriel, você está feliz? Deus está muito feliz, mais feliz do que você ainda, Charles, porque você tomou a decisão. Deixa eu fazer umas perguntinhas para você, Charles. Você aceita Jesus como seu Salvador? Amém. Você crê na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, e você deseja colocar a sua vida de acordo com os princípios, com a mensagem bíblica? Você acredita, aceita isso para a sua vida? Você acredita no batismo por imersão? Deseja sepultar nas águas os seus pecados e pertencer ao corpo de Cristo, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Amém. Quantos aqui estão felizes e querem receber o Charles Gabriel como nosso irmão em Cristo? Amém. Deus seja louvado. Então, pastor, seguindo a ordem de Jesus, é com muita alegria que você batiza o Charles Gabriel, porque ele tomou a decisão de renunciar a esse mundo de pecado e nascer no reino de Deus. E em virtude dessa sábia e linda decisão, o Senhor o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir um amém bem forte? Amém. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa linda. Que coisa linda. Você nos preparando assim para a volta de Jesus, você vai receber uma coroa, certo? Uma coroa muito especial das mãos do próprio Cristo, simbolizando esse momento. No caso, quem você gostaria que colocasse simbolicamente esta coroa? Minha mãe. A mãe. Minha mãe. E o pai? E o pai. A mãe e o pai. Então, tragam a coroa aqui, por gentileza. E aqui está o teu certificado de batismo e a tua Bíblia, tá? E nós vamos deixar aqui com a liderança da igreja, os anciãos, para que no próximo sábado agora você esteja aqui com os pais para receber o certificado de batismo e também a Bíblia, no caso o kit, né? Para ele ser um soldadão de Cristo, um homem, né? Forte, né? Poderoso, tá bom? Tá certo? Então, sábado vocês têm que vir na igreja, sim ou não? Sim. Sim, então tá feito aí, pastor.
Irmãos, que bênção, é o Espírito Santo agindo. Ele, em tenridade, aproveitou a oportunidade, Deus o chamou para o arrependimento, para a remissão de pecados, e ele atendeu. A pergunta dessa noite, irmãos, é: e você? Você está ouvindo a voz do Espírito Santo? É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a nossa maior necessidade? De um reavivamento, de vitória sobre os nossos pecados. Eu vou convidar o cantor João Paulo, e ele vai cantar nesse momento. Ele vai contar sobre um chamado para você. E eu gostaria de perguntar nesta noite: quantos aqui gostariam de ouvir o chamado do Espírito Santo? É o momento de você atender o apelo do Espírito Santo. Arrependei-vos e convertei-vos para a remissão dos vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Deixa eu perguntar: quantos aqui gostariam de aceitar esse convite? Levante a sua mão em nome de Jesus. Aproveite a oportunidade. Não zombe do Espírito Santo. Quantos amigos nós temos aqui que não são batizados nessa igreja, mas estão nos dando a alegria da sua presença, da sua visita? Levante a mão aqui, você que não é adventista, ou você que já foi e não é mais, levante a mão, em nome de Jesus. Tenha coragem, não fique titubeando, levante a mão com coragem, com ousadia. Você quer ouvir a voz do Espírito Santo? Você gostaria de pedir para Deus perdoá-lo nesta noite? Você gostaria de sair daqui em paz, com a certeza de que os seus pecados foram perdoados? Quantos gostariam? Pois bem, ele vai cantar. Enquanto ele estiver cantando, você que não é membro dessa igreja, eu gostaria de fazer, uma oração especial por vocês, amigos da igreja. Ele vai cantar, e eu gostaria muito que você viesse à frente, para nós orarmos por você, amigo da igreja. Pode ser, você deseja sair daqui com todos os pecados perdoados, tendo a certeza que você ouviu a voz do Espírito Santo. O que diz o Espírito Santo? Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ele vai cantar, e se você deseja de fato, e eu não quero que você venha porque um ser humano está lhe convidando, e se for por isso, nem venha, porque a Bíblia diz: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Se você acredita no Espírito Santo, se você quer ouvir de verdade a voz do Espírito Santo, enquanto ele estiver cantando, por favor, venha em nome de Jesus. Venha com prontidão, levante-se aonde você estiver e venha, porque eu quero orar por você e pedir para que Deus perdoe todos os seus pecados. Só um passo, uma decisão, um aceno pra sua vida encontrar valor que é pleno, pra ir em busca de um tesouro, trocar o velho pelo novo, descobrir que a vida pode ser tudo aquilo que não foi, e de repente começar a cantar como nunca antes, e perceber novas cores que não via antes. É só um passo, é só um passo na direção de quem te ama.
só um passo e deixar para trás o que te prende. É só um passo e chegar mais perto do Pai, seu amor tão terno. Um passo e ficar mais longe do mal e seus cruéis enganos. Bom que você está vendo, mas o Espírito Santo está me incomodando aqui, porque Ele está falando no meu coração nesse momento que tem mais pessoas que deveriam estar aqui na frente. Então venha você. Porque é difícil derrotar a voz da descrença, e é tão fácil continuar vazio na incerteza. Porque corremos para a morte como se a vida fosse sorte, se o grande preço alguém pagou lá naquela cruz de dor. E esse Deus quer convidar você nesse mesmo instante, quer ofertar uma outra vida, nova chance. É só um passo, é só um passo na direção de quem te ama. É só um passo e deixar para trás o que te prende. É só um passo e chegar mais perto do Pai, seu amor